Olá pessoal, meu nome é Renato, vamos dar início a mais uma videoaula. Para finalizar o nosso CRUD, na aula de hoje vou mostrar para vocês como é que funciona a edição e a deleção. Eu criei alguns métodos aqui na interface, mas nada complicado. Então irei executar a aplicação, fazer o login com um usuário qualquer, esperar que ele seja carregado. Vamos entrar aqui na listagem de usuário, vou criar um novo usuário, vamos chamá-lo de José Almeida, jalmeida.com.br, senha 1234, confirmando a senha e o cara está ativo. Então J. Almeida está cadastrado. Na aula passada nós vimos como fazer isso. Agora na edição ele já está trazendo os dados anteriores, era só colocar uma máscara aqui no password e eu vou deixar esse cara inativo. Está inativo, agora eu vou excluir, ele já desabilitou o campo e o registro foi excluído. Vou voltar novamente na tela de usuário, tentar excluir, ele me pede para selecionar uma linha e na alteração também. Então, como foi feito essa validação? Como nós estamos lidando com classes básicas, padrões, na lista ele chama do controle o método, a propriedade linha selecionada. Então eu criei essa property selected grid row, selected grid row, então a linha selecionada da grade, e ele verifica se essa linha for nula. Aí ele avisa, passa a linha como parâmetro para o construtor e no final ele limpa a janela create para que ela possa ser criada novamente com um novo objeto. Na deleção ele faz a mesma coisa, verifica se existe uma linha selecionada, passa o selected object, nesse caso é a linha. E quem é que faz essa implementação da linha selecionada? Aquela nossa interface lá no app code, lá dentro do usuário user interface, dentro da minha interface base, eu tenho essa property que retorna um objeto, linha selecionada da grade, ou selected grid row. Beleza, vou aqui, faço a implementação do cara, faço a chamada do list. Se o list for diferente de nulo, eu vou no list e pego a implementação que retorna um usuário model. Para isso, eu verifico se tem alguma linha selecionada. Se o count é igual a 0, retorno nulo. Caso contrário, eu pego a primeira linha, o databound item, que é um usuário model, e devolvo esse cara. Nessa rotina tem um pequeno detalhe. Eu tenho que passar esse objeto para cá. Então no meu construtor eu tenho uma propriedade chamada objeto que está sendo editado. Esse objeto, o edited object, ele fica armazenado aqui. Para que isso? Porque eu posso precisar desse objeto em outras propriedades. Por exemplo, na hora que eu faço uma carga, na hora que eu faço uma exclusão. Então nesses dois métodos eu tenho aqui essa propriedade que eu vou alterar para protegida, para que ela fique disponível a outras, vamos colocar assim, protected object edit value eu retorno essa variável. Ok, então essa variável aqui, essa propriedade, ela vai ficar disponível nas classes filhas para que eu possa acessar, disponibilizar. Se eu precisar de pegar o objeto em edição, eu tenho como fazer isso, né? Então ela está aí disponível.
Só que no meu controle, quando eu recebo esse objeto aqui no construtor, eu gravo nessa variável e agora eu devolvo o edit value no load. Então, os meus controles terão que implementar esse cara. Então, lá no controle, ele pede um objeto na entrada. Então, o que eu tenho que fazer na verdade? Vir no usuário, implementar essa propriedade e implementar essa propriedade load field values. Load field values. Eu passo um objeto, chamo o create, caso ele não tenha sido inicializado, ele vai ser inicializado, e aí passo o load feed values para ele. Ele vem para cá, ele faz uma cópia desse objeto, seto os valores, já vou deixar aqui o ativo também, que eu tinha esquecido de marcar, né? Checked. Então esse field ele é transitado aqui dentro dessa classe. Como é que eu faria então o cadastro das unidades, que é um cadastro fácil? Seguindo aquele mesmo padrão, eu vou ter que vir aqui no unidade, user interface, e vou abrir aqui o usuário e user interface. O primeiro carinha que ele vai pedir é esse objeto, ó, a linha selecionada da grade, logo abaixo do título. Então, abaixo do título, eu vou ter a linha selecionada da grade, está implementada, só que agora eu vou pegar a unidade. E aqui ele vai pedir para que essa propriedade seja criada lá. Então, eu vou criar essa propriedade lá dentro do user interface. Então, vou lá no usuário, eu estou no list,